O ATR 72500 é configurado com diversas inovações tecnológicas de comunicação e de ferramentas de navegação. Reconhecido mundialmente pela sua eficiência e segurança e como a aeronave ideal para os voos regionais de curta duração. O ATR 72500 é o mais recente desenvolvimento do ATR 72. Essa evolução é inspirada na experiência de mais de 700 aeronaves ATR voando no mundo, com uma confiabilidade comprovada de mais de 99%. Essa aeronave ela é equipada com motores PW127, que proporcionam excelente desempenho, mesmo operando em pistas curtas. A sua estrutura é feita de material composto, que é totalmente resistente à corrosão. Além disso, inova pelo uso de fibra de carbono na fabricação das asas e cauda, reduzindo assim o peso da aeronave. As novas hélices Hamilton, elas possuem excelente sincronismo, fazendo com que o passageiro tenha conforto, mesmo em áreas de turbulência. É por isso que nós pilotos temos tanto prazer e satisfação em voar essa máquina. O ATR 72500 oferece aos passageiros amplo espaço e muito conforto a bordo, com opção de assentos ao lado da janela ou no corredor, sem a poltrona do meio. Ótima capacidade de armazenamento de bagagens interna. Vista otimizada, mais janelas do que fileiras de assentos. Luzes de leitura individuais e sistema de chamada de comissários. As aeronaves ATR são consideradas aviões verdes, desenvolvidas com tecnologias para minimizar os impactos ambientais. Apresentam um menor nível de emissão de gás carbônico por passageiro em comparação a qualquer outra aeronave comercial, o que corresponde em média a 25% menos poluição. São altamente eficientes e cumprem com todos os requisitos e exigências feitas aos operadores de aeronaves no mundo todo, além do baixo ruído externo, minimizando a poluição sonora nas comunidades próximas aos aeroportos. Como é que o piloto sabe o que está acontecendo? O gelo, em geral, é possível, na cabine de comando de um ATR como esse, é possível ver a acumulação de gelo. Junto às superfícies, ao para-brisa, como acontece com o carro de vocês, junto a todas aquelas áreas que o piloto visualmente consegue identificar que tem gelo, menos com esse tipo de gelo severo. O tipo de gelo severo é aquele gelo transparente, grosso, difícil de ser quebrado. Agora, um avião desses, para ser certificado para voar nessas altitudes, sabendo que vai encontrar eventualmente formações meteorológicas adversas, traduzido, vai encontrar uma situação chata, ruim, difícil, que não ajuda a voar, ao contrário, atrapalha, como é que o piloto fica sabendo disso? Quando ele sai para voar, ele recebe aquele mapa que vocês viram, tá? O que ele tem no painel do avião que possa ajudá-lo? Nós trouxemos então para vocês o painel do ATR 72. Tem algumas flechas amarelas, vocês perdoem, está em inglês, mas é em inglês que os pilotos vão encontrar isso. Vocês vão encontrar algumas indicações. Embaixo, bem embaixo da sua tela, à esquerda e à direita, vocês vão encontrar comandos, botões, vai na linguagem leiga, que acionam os sistemas dos quais esse avião dispõe justamente para poder enfrentar essa situação de formação de gelo, ok? Agora, o mais interessante no ATR é o que está acima no painel. Vocês veem ali 3 indicações que são em inglês. As 2 primeiras indicações são em cor amarelada, âmbar, como se diz, que requer ação do piloto. Então, quando a velocidade do avião começa a reduzir, e nessas altitudes e nesse tipo de avião, normalmente o piloto está com o avião no piloto automático.
O piloto automático trabalha sozinho nesse sentido e faz tudo que o piloto pede que o piloto automático faça. Por exemplo, manter uma determinada velocidade ou manter uma determinada altitude. Se isso começa a degradar, o piloto recebe esses avisos diante dele. E aí, o que ele faz? Ele tem que sair dessa situação o mais rápido possível. Mesmo um avião como o ATR, ultra bem equipado, certificado para voar nessas condições, tem um limite. Há um momento em que a formação de gelo pode ser tão pesada que ela, de fato, vai tirar as características aerodinâmicas do avião. O avião para de voar, simplesmente. Não estou falando para o público especializado, estou falando para o público aberto. O avião deixa de ser uma aeronave e se transforma num objeto em queda livre, que é o que aconteceu com esse. O que faz o piloto quando ele reconhece uma situação dessas? Ele tem que sair daquele lugar. Sair para cima num avião como o ATR, difícil, porque ali ele estava voando a 17 mil pés, o que a gente chama na viagem na linguagem da aviação a gente chama nível 170. Nesse nível que ele está voando, para cima não dá. Ele está no limite de performance dele. O ATR voa em geral ali 17, 18 mil pés, onde ele gosta. Para cima ele não tem motor para ir. Ele tem que ir para baixo. Aí que vocês vão perceber o que eu falei anteriormente, do que significa a perda de controle porque as superfícies do avião foram negativamente alteradas. É isso que vocês veem nesse vídeo horroroso. É horrível. Para qualquer piloto. Isso é horrível, gente. É horrível. É horrível. Significa que não há controle sobre o avião. E não há nada que deixe um piloto mais angustiado do que achar que ele não tem controle sobre o avião que ele está pilotando. É horrível essa cena. Eu realmente vi ela um monte de vezes hoje. Confesso que cada vez que vejo, me entristece. É horrível, não sei o que dizer. É horrível. Deixa eu voltar. O que acontece então? Vai para baixo, né? Tem duas vantagens ir para baixo para sair de uma situação dessas. A primeira, ganha velocidade. Então o avião tem menos risco de passar daquele limite, a partir do qual ele perdeu a sustentação e virou ali um objeto caindo em queda livre. E outra vantagem em ir para baixo é que ele vai pegar temperaturas menos frias e a fricção do avião passando pelo ar, outro princípio de física, vai gerar atrito, portanto calor, portanto vai ajudar eventualmente a derreter aquele gelo. Em boa medida o gelo vai embora mesmo, pela velocidade e pelo aumento da fricção e do calor que ele gera nas superfícies do avião. Um avião da TAM derrapou na pista do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, atravessou uma avenida, invadiu um prédio da companhia e pegou fogo. O Ministério Público Federal denunciou 3 pessoas, representantes da TAM e da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. Eles foram absolvidos pela Justiça.
Mas ainda cabe recurso. O que as famílias queriam é que houvesse uma punição exemplar e ficasse a mensagem de que não é recomendável transgredir com a segurança de um setor extremamente importante, que é o setor aéreo, que carrega vidas, né? Após o desastre, o CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, recomendou 83 mudanças no setor. Aperfeiçoamento no planejamento dos voos, melhorias nos sistemas de alarme da aeronave, que implicaram em mudanças no projeto, tornando a aeronave mais segura, aperfeiçoamento do sistema aeroportuário. Depois do acidente, o número de voos no aeroporto diminuiu. Em 2007, Congonhas podia receber até 44 pousos e decolagens a cada hora. Hoje, são 37 por hora. Já as pistas ganharam uma área de escape. A ANAC disse que foi modificado o sistema de aviso das aeronaves Airbus A320, que era o modelo do acidente, para alertar o piloto quando o manete não está em posição correta no pouso. Manete é o dispositivo que controla a potência do motor. A companhia aérea, que agora se chama Latam, diz que criou programas para reforçar a conscientização sobre segurança e também aumentou os treinamentos de pilotos. Informou ainda que 197 famílias foram indenizadas e 2 estão com ações na justiça. O inquérito da Polícia Federal sobre o acidente com o Airbus da TAM no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, responsabilizou apenas os 2 pilotos. Eles estão entre os 199 mortos na tragédia. A notícia foi manchete do jornal O Estado de São Paulo, que teve acesso ao relatório final da polícia. O Jornal Nacional também conseguiu o documento, que é taxativo. Diz o texto: os peritos concluem que a operação incorreta das manetes por parte da tripulação foi o fator determinante para a ocorrência do acidente. No dia 17 de julho de 2007, o Airbus A320, vindo de Porto Alegre, pousou na pista molhada do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Acelerado, não conseguiu parar, atravessou a pista e explodiu ao bater num prédio. De acordo com o relatório, as condições da pista principal de Congonhas, embora longe do desejável, não foram determinantes para o acidente. Em outro trecho, o documento afasta a possibilidade de falha mecânica do sistema de controle das manetes e conclui que a polícia não vislumbrou responsabilidade outra que não da tripulação. Isso porque o acidente não teria ocorrido se não tivessem as manetes sido operadas de forma incorreta. Manetes são os controles da potência dos motores do avião. Segundo os dados da Caixa Preta, no Airbus acidentado, a manete do motor direito estava em posição de aceleração. Com o avião correndo na pista naquelas condições, parece provável que nenhum dos 2 pilotos tomasse uma atitude considerada básica. É disso que duvidam muitos pilotos, ex-pilotos e instrutores de voo. Claro que ele voltaria essa alavanca. Evidente. O piloto aprende a mecanizar essas atitudes. É atitude mecânica. O avião tocou na pista, tira a potência. Nos últimos segundos antes do acidente, as palavras dos pilotos indicam que eles tentavam tomar providências. Nesta escola de pilotagem, os instrutores estão indignados com as conclusões da polícia. Uma coisa que não entra na minha cabeça. Esse senhor aqui é a primeira vez que ele senta na cabine de um avião. Se o senhor for pousar, o que o senhor faz? O comandante Décio Correia é presidente da Associação Brasileira de Entidades de Formação Aeronáutica. Para nós, aviadores, a pior coisa, naqueles momentos tão críticos, é você tomar a pane eletrônica, né? Ela te deixa na mão, deixa vendido. O relatório da Aeronáutica divulgado esta semana também teve outra interpretação sobre as causas da tragédia. Segundo o CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, vários fatores contribuíram para o acidente. De erros no projeto do Airbus a falhas de gerenciamento da companhia aérea, inclusive no treinamento dos pilotos.
O relatório da Aeronáutica e o inquérito da Polícia Federal serão analisados pelo Ministério Público Federal em São Paulo, que ainda poderá pedir novas investigações. Dá tempo só de responder uma pergunta, depois nós vamos para o intervalo, já voltamos já, porque eu quero ver essa pesquisa no ar aí. Em primeiro lugar, Carlos, é prazer tê-lo aqui. Mas esse aeroporto, né, colocado numa região central, de uma megalópole, a quarta maior cidade do planeta, ele é adequado ou não é adequado? Adequado seria ele estar afastado da cidade, mas no momento que o aeroporto se encontra aí, nós temos que considerar o aproveitamento, o uso dele. Sei, mas aproveitamento sem área de escape, só pode dar nisso. Não, mas dá para considerar a área de escape, por exemplo, vou te dar um exemplo bem típico, em dias de chuva, não se opera no aeroporto de Congonhas. É uma situação segura, porque... Não, sim, seria mais segura você não operando em dia de chuva, talvez até esse avião tivesse parado, né? Talvez em condições normais tivesse parado, mas pode ser que mesmo com a pista seca e sem área de escape aconteça um acidente praticamente parecido com esse aí. Você entendeu? Ou não? Ou isso é inviável? Não, um acidente aeronáutico, a aviação existe. Não, mas nesse aeroporto especificamente, que não tem área de escape nenhuma. Não sei o que você quer que eu responda. Não, responde o que você quiser. Estou respondendo. Eu estou te perguntando, esse aeroporto, dá para ele funcionar com aeronave grande? Com Airbus, com Boeing, dá para ele funcionar normalmente o risco dele é maior ou menor que um aeroporto que tem uma área de escape maior? Ele tem um risco maior. Muito maior? Bastante maior. Qual o percentual, mais ou menos? Não dá para precisar, porque você não pode precisar de segurança em percentual. Mas bastante maior. Ele é um aeroporto que oferece risco. E a partir do momento que você faz o que eles estão fazendo, tipo reforma das pistas, instalação e colocação de groovings, uma série de outros pontos que devem ser considerados, não bate bola assim, que fica difícil até explicar qualquer coisa. Sei, mas Se você me pergunta rapidamente, eu digo, sim, dá para usar o aeroporto de Congonhas. A entrega da pista, por exemplo, foi prematura ou não, no seu ponto de vista? Eu presumo que não, porque a Infraero ela tem um protocolo a cumprir, ela cumpriu e tem 30 dias de cura da pista, tá? Para poder instalar os groovings. Após esses 30 dias, ela para por uns dias de novo, ou durante as madrugadas ela vai fazendo por faixas. Agora, o grooving não derruba avião. Tem um monte de pista, um bocado de pistas no Brasil que não tem grooving, tá? O grooving, a vantagem do grooving é no que diz respeito ao incremento de peso. Mas ele ajuda a evitar a derrapagem? Bastante, ele ajuda. Agora, como é uma pista nova... Deixa eu colocar uma pergunta. Nesse caso, ele poderia ter ajudado a evitar a derrapagem? Esse avião derrapou? Parece que sim. Eu tenho a impressão que não. Porque o que o senhor acha que foi a causa desse acidente? Ele veio para pouso, fazendo uma análise primária, ele veio para pouso e entendeu que devia arremeteu. Agora, qualquer outra coisa que possa ser elucubrada aqui, nós só vamos conseguir saber a partir do momento da investigação do acidente. A pista era perigosa no momento que ele desceu? A pista oferece risco, todas as pistas oferecem risco. Mas no momento que ele desceu, a pista oferecia muito risco ou menos risco? Estava chovendo, oferecia risco. Bastante risco? Segundo a Infraero, menos risco do que eu estou dizendo para o senhor, porque ela foi lá e fez a medida. Os pilotos que deram depoimento aqui disseram que a pista estava muito escorregadia. Deviam ter declarado isso de forma oficial. Os pilotos deviam ter dito para a torre, a pista está muito escorregadia, recomendo a interdição da pista. Tá? O piloto simplesmente falar, depois que aconteceu o acidente, a pista estava escorregadia, ele não contribui. O bom piloto, o bom comandante é aquele que diz, amigo, a pista está escorregadia, o torre recomendo a em que interrupção pese das o piloto operações. está certo ou errado, a torre está certo ou errada, as condições da pista não eram favoráveis para a operação naquele momento. Na minha opinião, que desde aquele evento do avião da BRA, evidentemente choveu, eu pararia. E se nós tivermos apoio da sociedade, nos momentos de chuva, o aeroporto de Congonhas não funciona. É uma maneira de você sair do risco, evitar o risco, eliminar o risco do momento. Uma pista com chuva, é claro que o risco aumenta, tá? E quando você tira a chuva do momento... Por que não se fecha a pista? É interesse comercial? Ah, bom, isso aí, essa é a pergunta melhor que você pode ter feito até agora. Claro que é interesse comercial. As outras foram ruins? Não. Então eu gostaria... Foi a melhor que eu falei, a melhor pergunta. Tá? Eu não saí da FEBEM agora, estou conversando contigo. Então eu vejo dessa forma, tá? As empresas, mas... Eu também não, só dizendo para o senhor. O senhor pode completar. O senhor quer completar? Pode ser, se você então, quiser por favor, que eu complete. à vontade. Tá? Então as empresas e a ANAC têm sim interesses comuns. E o interesse é a justificativa do lucro, é a busca do lucro. E nós temos que saber disso, e a sociedade tem que conviver com isso. Ok. Bom, vamos para o intervalo comercial, mas antes me dá... O senhor vai embora já? Ok. Então, me dá...
grande objetivo do CENIPA é trabalhar para a prevenção de acidentes aeronáuticos. E para atingir esse objetivo, então nós trabalhamos também com investigação de acidentes, que é uma fonte de prevenção reativa, e nós também fazemos a formação dos profissionais da área. O CENIPA vai entrar em cena toda vez que houver uma ocorrência aeronáutica. Consideramos ocorrências incidentes, incidentes graves e acidentes. O investigador vai tentar colher indícios, vai ao sítio dos destroços, né, e começar a montar o quebra-cabeça. É lógico que existem alguns eventos que causam uma comoção. É importante ter em mente que esses eventos contribuíram para a melhoria significativa para controle de tráfego aéreo, para infraestrutura aeroportuária, para treinamentos de pilotos, para novas tecnologias. Nós somos o único país da América Latina capaz de fazer esse tipo de obtenção de dados das caixas pretas. Nós temos aqui a nossa salinha de cirurgia, que é onde vai ter esse trabalho microscópico para verificar a parte de recuperação eletrônica. Depois um sincronismo entre aqueles dados de voo e os dados de voz. E por último, um produto final seria quando você casa tudo isso e consegue contemplar numa imagem, numa simulação e consegue chegar o mais próximo possível do que aconteceu naquele evento. O grande objetivo de uma investigação é o voo seguro. É o produto final da investigação, é um relatório. Nesse documento são apontados os fatos, são apontadas hipóteses e para cada fato, hipótese e fator contribuinte, você busca emitir uma recomendação de segurança, criar uma defesa. A Organização Internacional de Aviação Civil verificou que o Brasil estava em 4º lugar na efetiva implementação de todos os protocolos internacionais. Então poderia dizer, sem sombra de dúvida, que voar no Brasil é seguro. Respeito à emissão de recomendações de segurança. Nesse caso, foram 2, ligadas à conscientização e formação do piloto sobre a atenção às regras estabelecidas. De modo geral, as recomendações emitidas pelo CENIPA são no sentido de ampla divulgação à sociedade deste relatório, de forma a fomentar uma cultura onde se valorize e onde haja aderência aos regulamentos pré-estabelecidos que garantem a segurança do transporte aéreo. E da mesma forma que a Agência Nacional de Aviação Civil enfatize durante a formação inicial, formação básica do piloto civil, as características e consequências. A ação do CENIPA foi realizada ao longo de todo o ano, encabeçada por 18 especialistas de diversas áreas e norteada por protocolos internacionais. O objetivo não é encontrar culpados ou aplicar punições, mas evitar novas tragédias. Na investigação do acidente, nós temos 2 organizações diferentes, com finalidades diferentes, que fazem trabalhos. Uma é o CENIPA e outra, no caso específico deste acidente, foi a Polícia Federal. No caso da Polícia Federal, a investigação visa apurar responsabilidades, verificar se houve algum culpado, estabelecer qualquer responsabilização civil ou criminal, se for o caso. No caso nosso, CENIPA, nossa investigação visa exclusivamente a prevenção de novos acidentes. O piloto não conseguiu controlar o avião até ele ser surpreendido. Este comandante, que já supervisionou mais de 1000 investigações de acidentes aéreos, acredita que naquele momento... A opinião do senhor que tenha sido falha humana? Sim, até o presente momento, com os indícios recolhidos das testemunhas, é falha humana. 90% de chance. Os gravadores de voo, mais conhecidos como caixas pretas, são sistemas que registram durante o voo os dados que podem ser utilizados após um acidente. Todos os aviões comerciais são equipados com 2 caixas pretas, geralmente na parte de trás da aeronave.
O CVR é um gravador que memoriza as conversas, sons e anúncios da cabine dos pilotos. O FDR é um gravador de parâmetros, que guarda até 700 parâmetros por segundo, como altitude, velocidade, temperatura e trajetória. A duração total dos registros é de 2 horas para o CVR e de 25 horas para o FDR. As caixas pretas foram projetadas para proteger todos os dados em caso de queda, incêndio ou afundamento até 6.000 metros de profundidade. Cada uma é equipada com uma boia, para ajudar as buscas no mar. Ela transmite um sinal que se propaga na água, sob a forma de um impulso por segundo por pelo menos 30 dias. Me gusta. Um avião com 43 pessoas a bordo caiu no Lago Vitória, na Tanzânia, pouco antes de pousar na cidade de Bukoba. Os serviços de emergência informaram que há mortos. Vídeos mostram o avião em grande parte submerso, enquanto as equipes de resgate tentam socorrer os sobreviventes. As operações de resgate continuam. A aeronave é um modelo ATR-42500 da empresa privada local Precision Air. O avião decolou de Dar es Salaam e caiu a cerca de 100 metros do aeroporto, afirmou o comandante da Polícia Regional. O comissário regional Albert Shalamila explicou que entre as 43 pessoas a bordo estavam 39 passageiros, os 2 pilotos e 2 tripulantes. A Precision Air é a maior companhia aérea privada da Tanzânia.